Nós convidamos agora a equipe do longa-metragem Mazzaropi, documentário do diretor Celso Sabatini, que vem do estado de São Paulo. Gente, obrigado pela presença, boa noite. Essa é a segunda exibição do filme, a primeira no Brasil. A primeira exibição do filme foi feita no Festival de Lisboa, agora no comecinho do mês de abril, e essa é a primeira exibição feita aqui no nosso país. Esse filme não poderia existir de jeito nenhum se não fossem essas duas figuras aqui. O Eduardo História, que apostou no projeto desde o primeiríssimo dia, da primeira hora, da primeira vez, e o Paulo Duarte, que fez o possível e o impossível para finalizar o filme para que a gente possa ver na noite de hoje. E eu queria dedicar essa sessão, eu queria dedicar essa primeira exibição do filme no Brasil à pessoa que me deu a ideia de fazer o filme, a pessoa que jogou na cabeça da coração uma sementinha de fazer o filme do Mazzaropi, que foi meu amigo e produtor Horácio Paulo, que está em São Paulo, e quero oferecer essa sessão para ele. Paulo. Boa noite. Puxa, emoção total, mas eu não gostaria de esquecer também do comentário sobre o Carolina Bressani, que esteve ao nosso lado, que me nessa batalha que é fazer cinema, né? Muito bem, estou mais do que contente, talvez mais feliz do que nunca, porque estou aqui com 2 filmes de mal, o Orgulho de Ser Brasileiro, e esse Mazzaropi, que é um carinho que eu tenho enorme pelo nome Mazzaropi, pelo cineasta Mazzaropi e pelo realizador Mazzaropi. Eu acho que nós vamos dar boas risadas hoje com ele e vamos entender um pouco mais desse mundo maravilhoso que é Mazzaropi. Eu tenho a agradecer bastante se puder e vamos à sessão. E eu sou o Paulo Duarte, queria agradecer a honra da gente ter sido selecionado para estar aqui no Maracanã, nos festivais que a gente gosta isso mesmo, porque e longa vida ao festival. A gente queria agradecer os nossos parceiros, os coprodutores, né? O Canal Brasil, nosso coprodutor, a Imagem Filmes, nossa distribuidora, e a gente tem uma cultural do Instituto Mazzaropi, que é o instituto que leva à frente a delegada do Mazzaropi. Eu queria agradecer pessoalmente também o nosso querido Rubens Filho, muito do material iconográfico que aparece no filme, ele surgiu a partir de pesquisas minhas para um livro que foi lançado, a biografia do Mazzaropi, que eu escrevi, a partir do projeto que a gente fez para a coleção Aplausos, que é uma coleção que foi idealizada pelo Rubens, que é seminal para a nossa cultura. E queria finalizar dizendo que, independente do Mazzaropi, tanto quanto os outros que vieram antes dele, os filmes nacionais, eles são feitos do que veio antes, dos que estão sendo exibidos, produzidos e feitos agora. E graças a esses que vieram antes da gente, eles pavimentaram o caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então a gente tem que diferenciar e fazer uma distinção. Quando você sabe que o filme existe, isso faz com que você tenha cultura. Quando você vê o filme existiu, mais do que cultura, isso faz com que você tenha conhecimento. Então, cultura é uma coisa muito boa, necessária, conhecimento, ele vai além. E para que a gente tenha conhecimento dos filmes, que eles sejam preservados e tudo mais, a gente tem várias pessoas que são anônimas, como o pessoal da Cinemateca Brasileira, por exemplo, que a gente quer mandar um abraço para eles também, e que a gente sabe que tem os cineclubes também, enfim, tem várias pessoas que devocam a vida não só para fazer, mas para manter a memória do cinema nacional. E a memória é como um computador, né? O país sem memória é como um computador sem memória.
Ele é muito bonito, ele pode parecer muito moderno, mas ele não funciona de jeito que ele não serve para nada. Então, cada um de vocês aqui colabora com essa memória, porque essa memória faz parte da nossa história e do que a gente vai deixar para o futuro. Obrigado, espero que tenham ouvido. Bom, vamos então à nossa sessão de cinema e a gente se encontra amanhã. Olá, bom dia, muito obrigado pela presença no terceiro dia de debate do 17º CinePE, Festival do Audiovisual. Eu gostaria de lembrar, pedir para as pessoas se identificarem. Para o Celso, apesar do Celso conhecer boa parte das pessoas que estão aqui dentro, sempre é bom se identificar. Vamos falar agora um pouco sobre o Mazzaropi, que foi o longa de ontem. E eu queria pedir, passar a palavra para o Celso falar sobre o filme, sobre a equipe toda aqui presente, e depois a gente passa a pergunta para os jornalistas. Obrigado mais uma vez. Legal, obrigado. Bom dia, valeu, obrigado aí pela presença. Do Feliz Toque, produtor, Paulo Duarte, produtor também. E eu não sei, acho que falar muito sobre o filme, talvez a gente pudesse já partir para as perguntas, com um bate-papo e tal. Não sou muito adepto de explicar o filme, porque começar e aí as coisas vão surgindo automaticamente. Bom, eu sou o Luciano Ramos, na revista Cultural, e da Rádio Universidade Central. Eu falei que eu disse que ia continuar. Bom, eu tenho ouvido assim, informalmente, comentários de colegas, amigos, e todo mundo assim, a impressão que as pessoas dizem assim, não, o filme é um documentário clássico. Né? Eu queria exatamente colocar minha visão a esse respeito, que o filme não pode ser considerado um documentário clássico. O documentário clássico é aquele tipo de estilo que se iniciou nos anos 20, com o Wilson, aqueles ingleses todos, o Homem de Arana, Nuca, aquela coisa, tipo de documentário que tem já um pressuposto ideológico definido como narrador, que representa, entre aspas, a voz de Deus, um narrador que ninguém conhece, com muita encenação, porque na verdade não existia portabilidade dos instrumentos de captação, dentro da câmera, dentro do mar. E o teu filme não, o teu filme é um filme que só poderia ser realizado depois de 1960, exatamente porque eu coloco um filme no plano de entrevista espontânea, entrevista feita com um equipamento simples. Então, exatamente esse é o ponto de partida que eu quero conversar. Se você quiser fazer um comentário sobre isso, eu queria deixar claro essa minha visão a respeito. Você disse que ele seria clássico se tivesse aquela narração tradicional, uma coisa assim. Talvez, olhando sob esse ponto de vista, ele pode realmente não ser clássico. Eu diria que ele é, sei lá, tradicional. Um documentário que não busca uma inovação de linguagem, não busca alguma coisa experimental, não fui por aí. Mesmo porque eu acho que eu não seria capaz, num primeiro trabalho, fazer isso. A minha opção foi por fazer uma coisa... eu ia usar a palavra clássico, mas já que você está falando que não é, mas uma coisa mais tradicional, por ser exatamente também o meu primeiro filme, né? Não me sinto à vontade, num primeiro filme, de começar a inovar a linguagem, começar a experimentar, não tenho essa pretensão. Então eu quis fazer a coisa mais clara, né? Talvez, também não gosto muito dessa palavra, mas talvez um pouco didática, porque a intenção era exatamente mostrar o Mazzaropi, era contar quem é Mazzaropi. Porque para quem é jovem demais e não sabia nada sobre Mazzaropi, a ideia era mostrar o Mazzaropi. Para quem já conhecia o Mazzaropi, talvez os mais velhos conhecessem apenas o lado mais ator dele, ou o lado mais cômico dele. E a gente pesquisando viu que era muito mais do que isso. Então a gente quis mostrar, afinal, quem é Mazzaropi. Essa é a intenção básica do documentário. Uma figura importantíssima do cinema, que ainda não tinha um documentário feito para cinema. Existem alguns documentários sobre Mazzaropi, a maioria curta ou média-metragem. Existe documentário feito como trabalho de conclusão de curso, todos eles muito competentes, inclusive. Só que não existia ainda em cinema um documentário do cara que foi um baita sucesso no cinema. Então foi essa lacuna que a gente
pretendeu cumprir. Oi, isso é Ismaelino. Celso, a gente tinha conversado hoje sobre um assunto da minha curiosidade sempre muito grande de ver imagens, né, quando se trata de um filme sobre uma pessoa, enfim. Eu achei muito pouco. Imagens? Imagens do Mazzaropi, dos filmes do Mazzaropi, entendeu? E o que foi? Teve algum problema aí? Isso era pensado? Foi colocado realmente que você já pensado? Ou teve problema de questão de direito de imagem, enfim, essas questões que são questões mais legais de liberação de imagem, né? Não teve problema não. Inclusive depois o Paulo Duarte pode falar melhor sobre isso. Não tivemos problemas de imagens. Obviamente não pudemos usar as imagens de todos os 32 filmes do Mazzaropi, o que também não foi um elemento complicador. A gente teve acesso a bastante imagens. Por outro lado, a gente teve acesso também a muita informação. Esses 26, 27 depoimentos que a gente coletou, isso deu um volume muito grande de informações sobre o Mazzaropi e informações que a gente estava julgando importante. Então, como você tem, obviamente, um limitador de tempo, né? Você não podia fazer um filme de 120 minutos, que iria ficar cansativo. Você tem esse limitador de tempo, você tem que fazer uma opção. Então, ou eu coloco mais imagens dos filmes, ou eu trabalho isso com mais imagens dos depoentes. Como as imagens dos filmes, que o próprio Paulo falou no filme, elas estão disponíveis, né? Toda a obra do Mazzaropi hoje é disponível facilmente em DVD, a gente achou mais interessante dar um pouco mais de prioridade aos depoimentos, porque aquelas ideias, aquelas informações, aqueles depoentes, não dava para encontrar em outro lugar. E as imagens do Mazzaropi, sim. Então, se a partir desse filme algumas pessoas se interessarem e a partir do filme que ele seja um incentivador para o sujeito falar, pô, eu vou ver mais filme, pô, aquele filme, que filme que é, eu gostei, eu vou querer ver aquele filme inteiro, de ir buscar mais essas imagens, ele tem esse acesso. Então é uma questão de opção, dentro de uma limitação de tempo, você tem que fazer opções. E a gente optou por dar mais espaço aos depoentes do que as imagens, porque as imagens estão disponíveis, qualquer um pode acessar. Só complementando, é que não ficou muito claro para mim, você acha que tem poucas imagens dos filmes, é isso? Dos filmes. Na verdade, eu tenho que discordar um pouco. Realmente não tem imagens de alguns poucos filmes da filmografia dele de uma forma geral. Mas até matematicamente falando, né, se a gente colocasse, por exemplo, 32 filmes, 2 minutos de cada um, só de imagem a gente teria 64 minutos. Então, se for ver matematicamente falando também, é meio inviável, né? Impraticável você colocar tantas imagens e tantos filmes. Então, meio por aí. João Sampaio, tá daí. Olá. Eu tenho duas questões. Uma passa um pouco que o Ismaelino levantou, mas para mim, na verdade, o que me faz falta não é a imagem dos filmes de Mazzaropi. Para mim está bem, vocês usaram bastante bem as imagens que tinham, não. Mas me falta a imagem do Mazzaropi, até porque em determinado momento do filme, aliás, mais de um depoente diz isso, que o próprio Mazzaropi se confundia com o personagem. Né? E acho que falta para mim, talvez, principalmente para o espectador que não conhece, não tem imagem do Mazzaropi, dentro dessa função didática que o Celso falou, a gente tem mais a presença do Mazzaropi fora do personagem dentro do filme. E uma em particular me faz bastante falta, que é a de Hebe Camargo, que ela diz, eu tenho gravado em casa, ela lança essa questão, eu tenho gravado em casa e revejo o tempo inteiro, e é uma maneira de eu ter o Mazzaropi comigo. Essa imagem não estava disponível, ou estava e foi a opção de vocês não utilizar, até porque eu acho que o discurso do filme pede para que essa imagem seja mostrado. Eu acho que o espectador fica com essa vontade de dividir aquele sentimento que a Hebe coloca como depoente no filme. E a outra questão que eu tenho, aí eu sei que vocês tinham esse material para dar conta, certamente foi. A outra questão que eu tenho é que quando a gente entra na esfera do pessoal, do personagem, daquilo que é pessoal, da esfera pessoal dele, eu acho que o filme acaba cumprindo a função de delinear bem, falado sobre a questão do homossexualismo, né, da ação dele homoafetiva, isso está lá no filme, mas não se fala muito sobre o núcleo familiar dele, assim, de uma maneira que esclarecesse esse núcleo familiar. Todo dia a gente vê alguma história de alguém que se diz filho de Mazzaropi, eu conheço pelo menos uns 10 que se dizem filhos de Mazzaropi, e o filme chega a dizer isso, né, que eles tinham relações, muitas lendas em torno dele,
Mas aí falta talvez uma versão, não sei se foi a opção do filme, não querer assumir quem seria esse núcleo familiar real de Mazzaropi. E na verdade parece um filho só, não é isso, como depois, mas talvez alguém que pudesse dizer, não, ele realmente criou uma pessoa, ele criou um menino e tal, ou, sabe, não tem ninguém que faça parte desse núcleo familiar que chegue e explique pra gente, explique pro público quem de fato é o núcleo familiar de Mazzaropi. Então eu sinto um pouquinho falta disso, né, esses dois elementos que vocês comentassem. Perfeito. Bom, primeiro a questão das imagens. Quem falou que o Mazzaropi não dava entrevistas, que ele não gostava, é o Cláudio Marques, do Museu Mazzaropi. João, as imagens que nós temos, as imagens que foram encontradas do Mazzaropi fora do personagem, todas elas estão no filme. Simplesmente não existe. Você tem aquela entrevista que a gente deixou para o final, justamente para mostrar isso. Aqueles minutos que são do programa Fantástico dos anos 70, foi a única coisa que a gente achou de Mazzaropi fora do personagem. Cinemateca não tem, Museu da Imagem e do Som não tem, a gente pesquisou em todos eles. Nós encontramos uma imagem, uma única imagem do Mazzaropi dando uma entrevista na TV Cultura. Aí ficamos todos entusiasmados, fomos lá, só tinha a imagem, não tinha o som, o áudio tinha se perdido. Então o que existe de imagem de Mazzaropi fora do personagem, 100%... Acho que esse da Hebe Camargo. Isso, aí então, o da Hebe Camargo são duas coisas. Primeiro que no show da Hebe, ele não está fora do personagem, ele é o Jeca fazendo a Hebe. Pois bem, eu tive essas imagens do show da Hebe na mão nos anos 90, quando eu trabalhava na TV Bandeirantes. Inclusive na época eu fiz uma matéria sobre Mazzaropi e colocamos, tinha um programa inteiro da Hebe, uma coisa linda. Voltamos agora à TV Bandeirantes justamente para tentar comprar essas imagens, e não existem mais. Elas não têm, a TV Bandeirantes, a própria Bandeirantes, onde o programa live foi gravado, não existe mais. Achamos imagens de péssima qualidade, mas péssima qualidade mesmo, no YouTube, em VHS, de coleções particulares. E a gente chegou até a editar com essas imagens. Ficou muito feio, ficou muito ruim. Por mais que seja, são imagens históricas, tal, ficou muito ruim. Então é uma pena. Não só a gente não ter imagens do Mazzaropi fora do personagem, como a própria Rede Bandeirantes não ter apagado, a Cinemateca também não tinha. Existe, né, só complementando uma informação que nos foi passada em off, que durante um tempo existia um programa interno de reaproveitamento de fitas Betacam. E aí que foi junto, nesse reaproveitamento. Apagar a obra porque está precisando usar a fita verde. E aí você encontra várias histórias assim, entendeu? Assim, por exemplo, tem o último show do Legião Urbana, por exemplo, que foi gravado, foi transmitido e tudo mais, também foi junto nessa leva. Onde na Bandeirantes? Isso. Não, todas as pessoas fazem esse reaproveitamento depois de um tempo, então, assim, não é todo um tema central de documentação como o CEDOC, por exemplo. Então, quer dizer, e eu posso falar isso com prioridade, com um pouco de prioridade e um pouco de conhecimento, porque uma parte do trabalho que eu faço é voltado para a pesquisa de filme nacional clássico, né? Não só o do Mazzaropi, mas uma série de outros filmes, de outros projetos que eu fiz. Infelizmente tem essa falta de consideração com o futuro aí. Então, a segunda parte da família, do núcleo familiar. Sim. O Mazzaropi, ele teve 5 filhos de criação, ou seja, não eram filhos adotados legalmente no cartório e tudo mais, eram crianças que ele pegou para criar. Dos 5 filhos de criação que ele teve, 4 já faleceram. O único sobrevivente é aquele que realmente fala um pouco no filme. Mas aí você não achou necessário colocar isso que você está me explicando agora dentro do filme? Que ele só teve 5 filhos de criação? Você criou 5 filhos, alguém que dissesse isso ou nunca? Na verdade, no momento da edição, não. No momento da edição não foi uma coisa que eu tivesse sentido falta. Posso até pensar melhor nesse ponto agora, mas no momento da edição, não. Ele era extremamente reservado em relação à questão pessoal. Tanto em relação à questão da família, como em relação aos relacionamentos amorosos dele. Era uma coisa muito reservada. Tanto que a gente tem alguns depoimentos sobre isso, e as pessoas pediram para não colocar no filme, né?
Então, como ele era extremamente reservado em relação a isso, a gente achou melhor não ir por esse ponto, não seria o foco do documentário. Mesmo porque ele morre sem herdeiro nenhum, né? Ele morre praticamente sozinho, e isso também mostra como ele não tinha uma preocupação de criação desse núcleo familiar. Então, a gente achou que no filme não seria o foco dele no momento. E também só para acrescentar, se me permite, na verdade a ideia não era entrar no aspecto biográfico de Mazza, né? Mesmo porque acho que a obra dele é grandiosa e dá assunto para horas. Inclusive, né, quem sente essa falta de mais filmes, nós fechamos uma coprodução, né, com o Canal Brasil. Nós temos como distribuidor a imagem, e com o Canal Brasil vai ser exibida, além desse longa, uma minissérie de 6 episódios, que aí sim o conteúdo é muito grande, então dá para atingir a série. Mas nós estamos falando do filme aqui, ok? Então, na verdade, eu entendo o que é a sua preocupação. Mas na série a gente vai... É uma dúvida. Eu falei preocupação, errei a palavra. Na verdade, a sua dúvida, porque a gente tem muito material, inclusive muitos filmes e conteúdos assim incríveis, aí até da família e dos relacionamentos e tal. Então isso ficou um pouco para a série. Por quê? A preocupação é não deixar um filme barrigudo, extenso e longo. Também é essa, né? Uma agilidade. Maria do Rosário Caetano, ministro de Cidade. O João já abordou uma das questões que eu queria colocar, que é a discussão da homossexualidade dele. Hoje no café da manhã, uma jovem dizia para nós: olha, eu nunca ouvi falar isso na vida. Eu que acompanhei a carreira do Mazzaropi inteirinha, porque eu sou do interior de Minas, que era a região mesmo onde ele era hiper poderoso, como São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Isso era o coração do território cinematográfico de público dele, né? E eu me lembro quando casinha pequenina passou em Coromandel, minha terra do interior de Minas, meus tios vieram todos a cavalo e amarravam o cavalo num mourão numa praça, assistiam o filme e voltavam, porque era hiper popular na minha região, que é uma região caipira, né? Então, nós nunca sonhamos, as crianças, que aquele homem podia ser, nós nem sabíamos fazer a verdade que era isso, né? Que era homossexual naquela época, 57 anos. Mas hoje a gente vê pessoas no nosso mundo hoje, a homossexualidade é uma questão cotidiana, está em discussão, em debate, a gente conhece, convive não é um fato, há ainda pessoas que se assustam de saber, porque ele precisava preservar o personagem, porque ele era geralmente casado com a pelanca, né, e tal, e se o público soubesse disso, talvez o público dele, que era um público muito tradicional, muito conservador, houvesse um ruído, né? Então ele preservou isso profundamente. Mas o que eu quero comentar é que no filme, embora quem diga, e primeiro a Marlene diz, não é, uma mulher, primeiro é bom que no filme isso seja dito primeiro por uma mulher e com carinho, não é? E depois por Davi Cardoso, que é uma das pessoas mais grossas que existe no mundo. Mas você conseguiu, com delicadeza, que ele contasse com delicadeza. Primeiro, isso é um mérito seu. Eu fiquei surpresa, porque eu achei que ele ia chegar com aquelas grossuras dele, falando, aquela hora que ele conta que dançou com o Mazzaropi, ele me chamou para dançar e tal, e tal. Todo mundo fala que ele foi um dos namorados do Mazzaropi, né? E tal, ele não se expõe a esse nível. Fica insinuando que outros, né, os galãs das novelas e tal, jogando direto para Tarcísio Meira, né, mas mesmo assim não há grossura, é colocado com respeito, não é? É um dado da vida dele, da biografia dele. Então eu quero parabenizar você especialmente por aquele trecho, porque é sempre muito delicado colocar isso na vida de uma pessoa que viveu atrás de um personagem, que escondeu sua vida privada, né? Então, parabéns pela construção daquela sequência. Outra coisa que me surpreendeu muito, falei rapidamente com você, como a pesquisa é intensa, como vocês três se desdobraram para ir atrás de todo mundo, né? Então, 3 já morreram ali, estão imagens registradas. Mas eu quero comentar 2 depoimentos, 3 em especial. Primeiro, que foi a primeira vez que eu vi uma imagem, olha que eu sou uma obcecada pela memória do cinema brasileiro, uma pesquisadora também. A primeira vez que eu vejo uma imagem em movimento falando de Glauco Mirko Laurenti.
né? Eu não o conhecia pessoalmente. Então imagine, né, uma pessoa que transita em todos os festivais, em todos os ambientes brasileiros, eu não o conhecia. Fiquei muito comovida de ver. E a outra é a Selma Grey, e o Everton de Castro, que são dois atores que eu conheço demais, mas eu não me lembrava que a Selma tinha começado com ele. Eu pensava que a Selma era uma descoberta da Boca e do Cury, principalmente do Cury. E aí ela vem, e é um depoimento muito bonito, muito crítico e amoroso ao mesmo tempo. Então é um dos mais ricos depoimentos do filme para mim. E o outro é o do Everton, que é um ator magnífico, não é? E Everton contando que um jovem ator de teatro amador virou cenógrafo, figurinista, tudo mostra como era o improviso do mundo, do universo dele, porque era tudo muito precário, muito pobre, ali naquela produção rude. Mesmo as pequenas restrições que eu tenho ao filme. Para mim, embora o Luciano tenha feito essa reflexão teórica aí sobre o que seria, ele deu um recorte para o clássico. Eu acho que o filme também é clássico quando ele opta por uma narrativa, os depoimentos, se constrói, se monta isso, tal e tal, sem videoarte, sem formalismo, sem pesquisa e tal e tal. E eu acho que você assume claramente que quis fazer um documentário clássico, narrativo, com algumas pinceladas didáticas para revelar esse personagem para quem não conhece. A minha restrição é que o filme ficou muito longo. Eu acho que às vezes ele é redundante. Assim, tem depoimentos lá que não trazem esse frescor que traz o depoimento do Everton, que traz o depoimento da Selma Grey, do Agnaldo Raiol. Você conviveu com o Agnaldo Raiol, foi tirando aos pouquinhos, as camadas foram se revelando. Eu acho que você tem esse respeito pelo seu personagem, até tirar algo que não seja banal, né? E há alguns depoimentos que eu acho que não acrescentam nada, que se fossem retirados, pessoas que voltam, não, o filme continuaria forte e potente sem essas redundâncias, né? Então, e eu vou fazer um comentário aqui do Toreiro. O Toreiro perguntou, João Sampaio já abordou essa questão. O Toreiro me perguntou de manhã se não havia mais imagens do Mazzaropi falando, que ele queria mais imagens, ficou um pouco frustrado só com o depoimento final, ele queria mais, mas essa está muito respondida e eu vou passar para o Toreiro, que teve que fazer um compromisso hoje de manhã e não pôde. Vamos combinar neoclássico. Olha, Rosário, eu agradeço muito as suas palavras. A questão da homossexualidade, era realmente uma das questões primeiras que vieram à cabeça pelo seguinte: se você não fala sobre isso no filme, você está sendo falso moralista, né? Porque é uma informação que o grande público não tem, mas o mercado, principalmente o mercado da época do Mazzaropi, tinha. Dentro do meio cinematográfico, era muito claro que ele era homossexual e não havia nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, se você não fala, você está sendo falso moralista. Se você fala, você corre o risco de estar falando isso de uma maneira grosseira. Então, a gente ficou pensando muito como resolver isso, mesmo porque a grande maioria dos depoentes, a grande maioria falou da homossexualidade, só que não queria falar com a câmera. Não, eu não vou falar isso para a câmera, não quero gravar, eu sei de várias histórias, mas eu não quero falar. Obrigado. Então, quem acabou, vamos dizer assim, solucionando esse problema foi justamente a Marli Marley, pela forma doce que ela falou. Então, a gente tem ali, vamos dizer assim, 3 níveis de tratamento desse assunto. O primeiro, a doçura da Marli Marley. O segundo, vamos dizer, o humor do Davi Cardoso, que não poderia ser diferente, né? Quem conhece o Davi Cardoso sabe que jamais ele falaria se não fosse de uma forma mais humorada. E depois a gente colocou até como um comentário mais escrachado da questão, o próprio Mazzaropi no filme falando, essa espingarda é para pegar viado na curva, né? Dá uma fechada nesse assunto, dizendo sim, ele era homossexual, ele era feliz assim, e foi tudo muito bem resolvido. A cena do cara beijando a boca. Mas aí não é um beijo, é um salvamento, né? Pode ser interpretado como tal, né? Luciano. Não, essa conotação sexual naquela sequência,
É verdade. Mas ela não queria fazer a cena, não também. E a observação que o filme possa ter ficado um pouco longo demais é super bem-vinda, a gente vê essa observação com muito carinho, porque o que aconteceu é o seguinte, essa história de fazer filme, eu gostei dela, eu achei bem legal, e eu vou querer continuar fazendo. Então toda a crítica vai ser extremamente bem-vinda, vai ser extremamente bem analisada, porque eu quero continuar fazendo, eu quero tentar acertar mais e errar menos nos próximos filmes. Então vamos ver se isso acontece. Se eu arrumo mais produções, se eu arrumo mais produtores, mais patrocinadores, mais Canal Brasil, né? Então a gente vai tentar seguir por esse caminho. São Canal Brasil. São Canal Brasil. Tem inscrito? Oi? Oi? É Marcos Tarucciani da Rede CBN. Ele viado. Você me chamou de viado? Viado. Parece um navio. Então, aproveitando essa só deixa, eu concordo com praticamente tudo até agora que foi dito, são observações que eu também já tinha feito e pensado. E eu queria comentar a respeito do começo do filme. Para mim, chegou um momento ali, são quase 10 minutos ou até mais, até que se pronuncie pela primeira vez Mazzaropi. Porque você primeiro constrói toda aquela discussão sociológica do caipira, não é? E inclusive citando a polêmica em relação ao Monteiro Lobato, da construção do personagem do Gerga, e que eu acho que, não sei se caberia ali, porque ela perde a função quando você entra no personagem do Mazzaropi, porque o Mazzaropi é interessante que você desconstrói aquilo e vai começar já criando uma imagem negativa do Mazzaropi, ainda que seja uma visão preconceituosa que hoje se fazem à toa em relação à obra maravilhosa do Monteiro Lobato. Mas a discussão ali do caipira, toda aquela introdução, ela me pareceu tão longa que perde a potência de um início para uma biografia de um personagem tão rico e tão maravilhoso como o do Mazzaropi. Então, a pergunta você sente isso agora, que você viu na tela, não é? Existe alguma possibilidade, você pensou em algum recurso de diluir aquela discussão sociológica ao longo do filme, se isso caberia, chegou em algum momento a falar, será que isso dá para diluir, a gente fragmentando, não é? Porque isso me parece que faz o filme perder a potência logo de cara do filme. O Paulo Duarte também acha, meu produtor também acha isso, a gente conversou bastante sobre isso, ele tem a mesma ideia e eu acredito que deva ser uma ideia que muita gente deve ter também. Essa sequência inicial, falando sobre o universo caipira, ela tem 7 minutos, né? E ela foi realmente proposital. Eu achei, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu achei que eu devia calçar o que eu ia falar sobre Mazzaropi. Eu precisava contextualizar essa coisa chamada universo caipira. Por que eu achei isso? Porque muito do filme, e a gente vai ver isso em toda a vida do Mazzaropi, é calcado na questão do preconceito. O preconceito contra o caipira. Não gostamos do caipira, o caipira é subdesenvolvido. Então eu achei necessário fazer uma base, fazer um plano de fundo, mostrando por que esse preconceito existe. E mostrando uma coisa que, na minha opinião, é bastante interessante, que é uma coisa que vem desde a época dos bandeirantes, né? Quando os bandeirantes vão conquistando o Brasil e já se faz essa dicotomia entre o homem do campo e o homem da cidade. Particularmente, na minha opinião, eu curto, tanto que foi uma questão só para pontuar e a gente discutir muitas vezes, assim, eu acho que a discussão ela é muito bem-vinda, mas da forma que entra no filme, que já inicia e você vai até o final e depois começa o filme, ela me parece um pouco fora de tom e aí cansa um pouco, porque você trata do caipira e aí quando começa a falar do Mazzaropi, você segue uma ordem cronológica da carreira dele e os primeiros filmes dele ele não é um caipira. Então até chegar no caipira leva muito tempo. Tá.
É isso que mais incomoda na introdução. Não que a discussão seja desnecessária. Eu acho muito importante o raciocínio de pontuar a questão sociológica do caipira é maravilhosa, mas talvez se colocasse de alguma outra forma, é que aí eu estou fazendo o meu filme, claro, né? Mas já que você me permitiu a todos assim, dar essas dicas, não, né? Por favor. Não sei se isso serve como dica. Não sei se ficou claro, quem dá essa dica é o Ari Toledo, que ele fala que o Mazzaropi era o caipira, que vinha do sucesso caipira do circo, do rádio e da televisão, mas quando a Vera Cruz contrata o Mazzaropi, ela justamente desconstrói o caipira naquele momento. E a Vera Cruz faz os 3 primeiros filmes do Mazzaropi, onde ele não é o caipira. Então, não sei se ficou claro, mas é o Ari Toledo que faz essa ligação no filme. Ele era caipira, ele vinha do mundo caipira, ele faz o sucesso dele como caipira, mas quando ele é contratado pelo cinema, a Vera Cruz não quer esse caipira, ela quer o personagem mais urbano, né, que é o chofer do Sai da Frente. E depois ela acaba retomando o caipira. Então eu entendo o que você está falando, que tem aí um gap que é proporcionado pela própria Vera Cruz de não queremos esse caipira agora. Talvez, não sei, aí uma viagem, talvez tenha sido, na época, um próprio preconceito da própria Vera Cruz. Esse cara é engraçado, esse ator é bom, mas na primeira comédia da Vera Cruz eu não quero um filme caipira. Mas eu entendo, a tua crítica é super bem-vinda, entendi o que você está falando. Eu acho muito engraçado o seguinte, em primeiro lugar, um contraste muito grande entre a reação do Mazzaropi e a crítica, e você, como você está recebendo bem as críticas. Eu espero que você continue assim com esse feito. Obrigado. E adorei o filme, achei super interessante. Informo que no Rio não há DVDs do Mazzaropi disponíveis, mas eu tenho alguns agentes em São Paulo que vou pedir providenciar. E tem uma questão bem interessante, eu também concordo, eu gostaria de ver mais de Mazzaropi, ver mais filmes dele, mas eu vou seguir o seu conselho, tentar comprar. Agora, uma coisa que nós temos discutido aqui, que tem se discutido a respeito do cinema brasileiro, é a presença da comédia agora. Assim, a presença, a força da comédia nas bilheterias do cinema contemporâneo. E quando nós pensamos na chanchada, nos filmes do Mazzaropi, essa força, essa potência de bilheteria desses filmes, sem marketing nenhum, é uma coisa assim, uma presença espontânea, uma fidelidade do espectador ao cinema de rua, que ia lá ver o seu ídolo, etc. e tal. Então, o Brasil mudou muito, tudo mudou muito, mas você acha que esse filme sobre o Mazzaropi, esse modelo de comédia, essa fidelidade do público pode contribuir para se pensar a comédia hoje em dia, a comédia que está sendo feita hoje em dia no Brasil? Olha, Suzana, eu acho... Alô? Tá vendo? Eu acho um pouco difícil. Eu acho um pouco difícil pelo seguinte... Dá para ouvir, não? Toca aqui, de novo. Eu acho um pouco difícil pelo seguinte... primeiro, o professor Máximo Barro, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que foi até uma descoberta que a gente fez durante o filme. O professor Máximo Barro, ele disse que os filmes do Mazzaropi sequer eram comédias, que eram melodramas, né, baseados no universo sertanejo, que é muito melancólico, né, eram melodramas melancólicos, e dentro desse melodrama melancólico insere-se um personagem cômico. Então é muito interessante essa leitura do Máximo Barro. A gente pode rever os filmes do Mazzaropi e falar, poxa filha, esse filme não é mesmo uma comédia, né? A gente vê cenas do Mazzaropi expulsando o filho de casa, né? A gente vê cenas do Mazzaropi dando um esculacho no Senhor dos Escravos, falando de justiça. Então eles não são tradicionalmente e classicamente comédias. Como? Mesmo que o público ri de um personagem que é causado ali um estranhamento, que você tem um pano de fundo melodramático, e para quebrar esse melodrama você insere o elemento cômico, que ele é cômico por si só. Que nem falou o Galileu Garcia, não precisava nem falar, ele aparecia e ele já era cômico. Então esse seria um primeiro ponto que eu acredito que isso é muito difícil. E o segundo ponto, Suzana, é que o público mudou muito. O Mazzaropi, ele fez muito sucesso
não só porque ele era engraçado, não só porque ele tinha essa veia cômica, não só porque ele fazia o caipira, mas ele era o caipira certo no momento certo. Porque naquele momento do boom empresarial, industrial de São Paulo, você tinha uma corrente migratória gigantesca daquele trabalhador que vinha do interior, deixava a família no interior e ia trabalhar na construção civil em São Paulo. Então, a tristeza do Jeca, né, de deixar a família no interior, a tristeza do caipira de estar trabalhando na cidade grande, ela é exorcizada nos filmes do Mazzaropi. Então, por isso, até isso explica muito o sucesso do Mazzaropi em São Paulo. E esse público, eu acho que não existe mais. Eu acho que não tem mais esse público grande o suficiente para fazer uma catarse da comédia melodramática, vamos dizer assim. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acredito que não. Acredito que seria muito difícil fazer essa leitura hoje. Celso, só também complementando o que o Celso falou, eu acho que essa coisa que você falou do momento histórico mata a charada. Porque, na verdade, o próprio Mazzaropi, o Davi Cardoso fala isso, ele se preservava, ele não fazia televisão, por exemplo. Então, assim, a única forma de você ver o Mazzaropi era ir ao cinema. E era um luxo que só ele podia se dar, né? Tanto que Trapalhões e Xuxa não seguiu esse mesmo luxo aí, era uma outra coisa. Mas tem essa questão aí, de a gente tentar descobrir hoje, porque toda vez que o público se vê na tela, ele comparece ao cinema. O Tropa de Elite é um exemplo disso. Então, ele refletia o momento que estava acontecendo e o público se via refletido na tela e ia até ele. Então eu acho que a questão não esbarra só na comédia, é muito mais amplo. É tentar entender como o público quer ser visto e aí então... E é interessante que hoje o investidor brasileiro ele quer justamente o contrário, né? Ele quer a figura que está fazendo sucesso na televisão no filme, porque isso leva mais gente ao cinema. E o Mazzaropi pensava o oposto disso. Eu não vou queimar minha imagem na televisão, senão ninguém vai me pagar para ir no cinema. Acrescentando, na verdade, jamais o Mazzaropi vai ter aquela bilheteria que tinha naquela época. Mas eu chamo a atenção para um momento do filme que mostra uma projeção da Mostra Internacional de São Paulo embaixo do MASP. Claro, ali é gratuito, né? As pessoas podiam entrar, sentar. E aquela plateia estava lotada, e todo mundo rindo. Eu lembro que eu estava nesse dia na filmagem e verifiquei como jovens ainda têm uma reação. Eu não sei se é por causa dessa onda retrô, dos jovens curtirem esses personagens engraçados, como o mexicano, Chaves, enfim. Mas eu pude observar e fiquei muito contente de ver jovens sentados naquela plateia, lotada debaixo do MASP, rindo e assistindo até o final do filme Mazzaropi. Então eu acredito que não é aquele público, mas ainda tem um público e ainda de jovens que curtem o Mazzaropi, sabe? Eu acho que é bem interessante essa analogia aí. Eu queria fazer uma rápida observação em cima da colocação da Suzana, que para mim aqui é muito mais fácil aceitar as críticas com fair play, porque vocês também são muito mais educados que as críticas que o Mazzaropi recebia naquela época. Porque se você pegar os textos contra o Mazzaropi naquela época, eram textos raivosos, era uma coisa que mas nem o mais frio dos Mazzaropis conseguiria responder bem. Eram textos raivosos que iam contra a pessoa humana dele, né? Então, para mim aqui é mais fácil, porque pelo menos aqui vocês estão todos muito mais bem educadinhos do que naquela época. Deixa acabar a coletiva. Ixi! Luiz Estado de São Paulo, presidente. Nossa! Obrigado pela apresentação completa, que eu jamais ousaria fazer. Dessa vez vai falar em nome da categoria. Eu vou ter que inventar alguma coisa, porque a pergunta eu me escrevi, a pergunta que eu tinha em mente foi feita pelo Pedro Tchek, depois que ele fez a pergunta, eu bolei uma outra que foi feita pela Suzana. Então, eu vou ter que usar da minha criatividade. Mas Celso, é o seguinte, ela tem, não, eu vou fazer. Vou desperdiçar o microfone. Não, se você não fizer a pergunta que eu queria fazer, Tá bom, não, eu espero que não. Mas enfim,
Tem a ver com essas duas perguntas já feitas e já respondidas, mas talvez um pouco de aprofundamento. Você é um cara que está acostumado anos e anos a refletir sobre os filmes. Você fez um filme. Na verdade, o que eu vou te perguntar é muito simples. Em que medida essa reflexão sobre os filmes te ajudou a fazer esse filme? E em que medida ela te prejudicou? Porque eu acho que ela pode ter... É muito comum você responder, não, assim, o convívio com o filme me ajuda isso e tal. Você tem os exemplos dos críticos que se tornaram realizadores, seja do cinema novo, seja no Velho Vargas, são exemplos consagrados e tudo mais. Mas existe algo, por exemplo, nessa questão levantada pelo Pedro Tchek, daquela introdução, vamos dizer assim, da busca conceitual do sentido do caipira dentro da cultura brasileira, para contextualizar uma coisa que você sentiu necessidade, eu me pergunto se não é uma necessidade do crítico e não do cineasta. Tá? Então, em que medida isso foi? E outra coisa, essa questão levantada pela Suzana, que a gente vai aprofundar, já até anunciou aos críticos aqui presentes, sejam eles da Abraxim ou não, que nós pretendemos lançar uma discussão sobre essa questão do cinema popular no Brasil. Em particular da comédia, mas não apenas da comédia, do cinema popular no Brasil. Talvez expandindo, não ficar nessa querela mesquinha que eu acho, o crítico, não sei o que, o crítico é ranzinhas, então o que o crítico gosta eu não vou gostar, ou o crítico não gosta nada do que é popular, tal. Mas pensar a partir de uma coisa que eu coloquei ontem no debate sobre a comédia da Bela de Paulo, porque que esses filmes populares não têm uma ressonância social maior. Por que eles não são levados em conta, não pela crítica de cinema apenas, mas pela, vamos dizer, pela inteligência, ou pela burrice, como dizem, do país, né? pelas pessoas, pelos formadores de opinião, pessoas pensando, pessoas que escrevem, pessoas que estão acostumadas a debater, refletir ideias, né? E eu acho que no caso do Mazzaropi também caberia uma discussão nesse ponto, não uma discussão, aquele tipo de discussão benigna, de dizer, não, agora estamos recuperando uma grande obra que foi injustiçada em sua época e nós vamos reavaliá-la e vamos chegar à conclusão que fez 32 obras-primas. Mas qual a posição desse cinema popular na maneira de entender o Brasil? Eu gostaria que você falasse sobre esses dois assuntos. Legal. Bom, a primeira questão, eu acho que eu não conseguiria ter feito esse filme se não fosse os anos de observação dos outros filmes, né? Me ajudou muito assistir muitos filmes, principalmente assistir a muitos documentários para poder fazer o meu. A segunda parte da tua questão, será que essa introdução, dando o pano de fundo de cultura caipira, não seria mais uma necessidade do crítico do que do cineasta? É possível sim, vou considerar esse teu questionamento, é bem interessante. Eu só não diria um posicionamento do crítico, mas do jornalista, né? Era e continua sendo um receio, vamos dizer assim, que eu tinha quando eu comecei a fazer esse filme, que aliás foi um receio colocado na nossa primeiríssima reunião de produção. A minha formação total é de jornalista, e dentro do jornalismo é de televisão. Então eu tenho 14, 15 anos de produção, roteiro e edição de reportagens televisivas, nunca de cinema. Então, obviamente, é um medo que eu tinha. Eu não queria que meu filme tivesse cara de televisão. Aí, num momento, eu falei assim, mas eu acho que ele vai acabar tendo sim uma cara de televisão, porque está dentro de mim, são 15 anos, e não vai ser num primeiro filme que eu vou conseguir limpar tudo isso. Então, eu acho que o teu questionamento é muito válido sim. Talvez essa introdução seja uma necessidade do jornalista, de tentar dar um pouco mais de conteúdo e não começar um filme sobre Mazzaropi que se chama Mazzaropi falando diretamente do Mazzaropi. Eu não queria essa obviedade, vamos dizer assim.
A segunda parte da tua questão é absolutamente pertinente, porque a comédia brasileira, eu acho que a comédia como um todo, talvez, mas vamos nos ater à comédia brasileira, que conforme disse o Alfredo Sternheim no filme, sempre foi meio que marginalizada, sempre foi meio que estigmatizada. A gente vê esse processo acontecendo há muitos anos. Na chanchada da Atlântida, a crítica também metia o pau. Hoje ela é cult. Nos filmes do Mazzaropi, a crítica metia o pau. Hoje ela é cult. A gente mete o pau em várias comédias hoje. Será que elas serão cult amanhã? Será que a gente não está, como críticos, como analistas, será que a gente não está tendo nesse momento a visão suficiente de aprofundar muito essa questão social? Porque no filme, até tem um depoimento sobre isso, o Cláudio Marques, ele faz um meia-culpa, né? Ele fala, eu detestava os filmes do Mazzaropi porque eles não eram engajadamente políticos. Só que depois de anos a gente olha para trás e fala, nossa, o cara tinha um engajamento político. Ele parecia ser muito politizado nas piadas, aquela coisa da melancia, que ele brinca, fala de democracia. Eu sinto nele um pensamento mais de direita. Eu sinto no Mazzaropi, na figura do um pensamento um pouco mais tendendo para a direita, mas que não deixa de ser politizado, claro, mas ele tinha uma visão politizada. Então eu acho que seria muito bem-vindo essa releitura, seria muito bem-vindo rever esses filmes, não só os do Mazzaropi, como as próprias chanchadas, a própria comédia rasgada, a própria Porra no Chanchada também, que dependendo do filme você vê esse viés político, né? Você vê essa crítica política. Seria muito bem-vindo a gente refazer essa leitura das comédias e ver até que ponto, que nem o Zanin falou, a gente não está fechando os olhos para as questões sociais, para as questões políticas que a comédia traz para a gente. Então, às vezes a gente vê uma comédia recente e tem, vamos supor, uma piada de mau gosto, tem um scratch qualquer nessa comédia. A nossa tendência primeira é desqualificar essa comédia a princípio. Isso aí é baixaria. E fecha os olhos para as coisas boas que elas podem ter. Acho bem interessante, bem pertinente essa discussão hoje, se for possível. Só complementando, o papel aqui é só complementar. Especificamente em relação ao Mazzaropi, e mais notavelmente nos anos 70, os anos de chumbo, o que é interessante a gente ver é que muitos dos temas polêmicos, entre aspas, mas não diria só polêmicos, mas relevantes para a sociedade naquele momento, como o divórcio, por exemplo, a questão do preconceito, quando ele faz o Jack e seu filho preto, enfim, ele aborda uma série de temas que são relevantes para a sociedade durante um período de ditadura e para uma plateia de milhões de pessoas. Então, na prática, independente do discurso dele ser raso, já que na época foi chamado, mas é raso, mas de qualquer forma ele conseguia tocar nos mesmos assuntos relevantes durante a ditadura para uma plateia de milhões, enquanto os outros que eram mais engajados não conseguiam ter essa penetração. Então, de certa forma, ele não conseguia... Eu imagino assim, o público, de uma maneira geral, é muito subestimado. E a gente imagina assim, porque não são intelectuais ou pseudo-intelectuais que estão discutindo esses assuntos, que é menor o grau de discussão, quando na verdade não é. Porque o povo ia para casa e da maneira deles, no linguajar deles, falava exatamente sobre esses assuntos pertinentes. Então, e a gente está falando de comédia. Então, assim, trazendo para cá, a comédia, já que tem realmente essa penetração de milhões, e até hoje tem, guardadas as devidas proporções, ela tem sim que se pensar também, enquanto elemento também de discutir esses assuntos. É importante que a partir dos realizadores também, essa discussão entre crítica e realizadores, eu acho que é muito interessante, a partir da comédia também. Porque o cara, quando ele vai fazer um De Pernas pro Ar 3, por exemplo, ou vai fazer, enfim, o Porta dos Fundos, que já anunciou, que é um fenômeno na internet, já anunciou que vai fazer um longa, eles têm sim uma responsabilidade social lá, que não é obrigatória, mas existe sim já uma predisposição a saber que certos assuntos vão ser falados e comentados com um público muito mais amplo do que se a gente resolver fazer um documentário engajado ou um filme, entre aspas, de artes, entendeu?
Só um complemento. Claro, vamos complementar uns aos outros. Vamos nos complementando. Eu acho que essa questão do público, ele é um excelente ponto de partida para a discussão, mas ele não pode ser fetichizado com um valor em si, vamos dizer. Se o público dissesse sempre a última palavra, o Titanic era muito maior que Encoraçado por Quentinho, né? E De Pernas pro Ar 2 teria muito mais importância hoje que o Som do Ar, por exemplo. Então não pode ser fetichizado também. É um ponto de partida para aguçar a nossa curiosidade, para nós refletirmos sobre isso, mas não pode ser tomado como um valor absoluto. Mas eu não estou tomando como um valor absoluto. Basicamente, dois tipos de humor. Há o humor conformista, que deixa o espectador, ele sai do cinema bastante feliz e conformado, e há o humor corrosivo e conformista, que leva o espectador a pensar. Então, eu acho que há comédias e comédias, há humor e humor. Não se pode também nivelar totalmente. Agora, que o espectador se sente mais confortável a se divertindo, né? Mas eu acho que essas duas vertentes básicas. Sim, complementando também. Quer dizer, lancei uma tendência, né? Rápido. Rapidamente assim, na verdade alguns filmes de massa, eu vejo que tem camadas, né? Porque o público ia para dar risada, para comer pipoca e dar beijo na namorada, né? E eu vejo umas camadas interessantes, essas políticas e tal. É legal quando a gente pode fazer um filme de humor, de entretenimento, e colocar umas pitadas de conteúdo ali no meio, ficar bem bacana. Mas eu só quero falar rapidamente sobre uma coisa, sobre a introdução. A introdução eu vou chamar o curta caipira, porque ele tem um certo tempo, talvez a dose, né? Esse tempo pode incomodar um pouco, mas eu acho extremamente necessário. Por quê? Porque a gente está falando de um humorista, de um cômico do Sul e São Paulo, aquela região ali onde conheciam ele. Mas, por exemplo, aqui em Pernambuco, não são todas as pessoas que conhecem esse mundo, né, caipira. É outro mundo, né, sertanejo. Então, eu acho pertinente mostrar como é que é o caipira daquela região, para a gente falar de um filme nacional e não um filme regionalizado, né? Talvez a dose um pouco possa incomodar, mas eu creio que essa introdução é bem bem-vinda. Eu não vou complementar nada não, mas politicamente falando, quem sacaneia o Mazzaropi no filme é o Davi Cardoso, né? Porque ele fala, e ele tinha amigos, Geisel, Médici, né? Ele que sacaneia. Tudo bem dele falar da homossexualidade, isso não tem problema nenhum, mas ele falar que ele era amigo do Geisel e do Médici, e se tinha algum problema, passava a mão, ligava para o Laudo Natel, manda tirar os táxis ali. Isso mostra uma posição política dele, que a gente pode concordar ou não, mas é a posição política. E depois naquela cena que ele fala, as pessoas não querem votar, né? Isso na época era terrível. Não sei se quantos lembram aqui, quando o Pelé falou, o povo brasileiro não está preparado para votar, e foi execrado, com razão, por todo mundo. E Mazzaropi faz a mesma coisa, né? Não, o povo brasileiro não quer votar. Fala que não precisa votar, que a gente vai pescar. Então é a posição política dele que é colocada nos filmes também. São Paulo. Celso, eu não me lembro exatamente do momento, exatamente uma piada contigo aí outro dia. Eu já imagino, teu filme vai ser uma tentativa erudita de abordagem do fenômeno popular. E aí, quando o teu filme começou, eu vou voltar a esse começo, eu digo, mas não é que eu tinha acertado? Meu Deus do céu! Veio com uma teorização excessiva. Eu entendo, né, realmente, a necessidade de contextualizar, que tu experimentasse, mas eu concordo absolutamente com o Zanin. É coisa de crítico, de jornalista, e outro dava um jeito de diluir ou colocar algumas daquelas coisas dentro do miolo do filme, mas ter de esperar 9 minutos ou 8 minutos. Olha que eu contei no relógio, porque eu costumo olhar o horário que o filme começa. E aí, de repente, o Mazzaropi não vinha nunca. Quando ele veio, eu disse, bom, deixa eu olhar, né? Que horas ele está surgindo dentro do filme. Me pareceu excessiva esse tipo de coisa. Deixa eu falar uma coisa, eu sei que a gente está atropelado, atrasado no debate, mas acontece o seguinte. Pessoalmente,
eu sempre fui fascinado pelo Mazzaropi justamente por essa importância que ele teve no cinema brasileiro como fenômeno público, como um cara que inventou o seu cinema, que empenhou o dinheiro que não tinha para criar uma produtora, toda essa coisa. E ele era engraçado. Mas os filmes eram horríveis. São de maneira geral, os filmes mais toscos e são horríveis. É quase impossível ver um filme do Mazzaropi sem fechar os olhos várias vezes, porque tudo muito... é tosco, não dá para ver nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem coisas de gênio. Aquela cena do beijo entrando pela bunda e saindo pela boca é uma metáfora de homossexualismo que ele teve gênio de criar, ou em instinto, seja lá o que for. Acho impressionante aquilo. Eu ri, e como esse festival está meio estranho, né? Você já deve ter notado que tem uma ala inteira que anda vazia, né? O maior público do Brasil desertou esse ano, né? Porque tem ficado uma ala inteira vazia. E eu estava na ala vazia rindo sozinho, e de repente eu vi que todo mundo se virava para olhar o demente que estava rindo. Aquilo era realmente uma loucura. Mas olha, a questão do homossexual, por que escreveu esse livro da coleção Aplauso ou o outro? Eu escrevi do Aplauso. Então, o livro, tu divulgaste agora, né? Porque na coleção Aplauso não tem nenhuma referência ao homossexualismo. Eu não sei porque eu li o livro, né? Então não tem nenhuma referência ao livro. Mas o homossexualismo é homossexualidade. Gente, olha, a minha militância anda horrível. Mas olha aqui, a homossexualidade do Mazzaropi. Mas um negócio interessante é o seguinte, eu até brinquei com a Betsy de Paula no fim da sessão, mas ele não precisava ter falado. Quando o cara diz, ele era um homem muito elegante, o lenço. Olha o lenço, olha o lenço. O lenço entregava, não adianta, não precisava dizer uma palavra, só mostrava o Mazzaropi ali no lenço e a gente já ia saber. Não, mas na realidade o que eu acho é o seguinte, a grande crítica, eu pessoalmente, eu não gosto do ato do filme, não gosto mesmo. Do arco. Começar com aquela conceituação e a maneira como termina, sei lá, teria de discutir muito mais, mas eu não gosto disso. E embora eu tenha achado que vocês conseguiram um material realmente precioso, né? E conseguiram pensar esses detalhes na pesquisa que ilustram, né, esse Mazzaropi político, que a gente até esquecia isso, né? Ou seja, não é porque ele tem que bater com a minha visão de mundo, né? Mas está ali, as coisas estão ali. Achei esse resgate muito bacana. Mas a Rosário também tem razão. Fica muito demais. E justamente porque tem um monte de depoimentos que são redundantes. As pessoas ficam dizendo a mesma coisa muito. Eu senti isso, sabe? E aí, quando as pessoas dizem que queriam mais o humor do Mazzaropi, ou mais a cena do Mazzaropi ao vivo, eu entendo perfeitamente isso, porque eu já conceituo no início, as pessoas ficam repetindo coisas, né? Tiram um pouco e põem o Mazzaropi. Me desculpa, mas como tu está tão aberto a ouvir os absurdos que eles têm, então eu estou dizendo os meus. Não, para mim é perfeito, isso para mim é muito rico. A única coisa que eu vou discordar de você, com todo respeito, é que os filmes do Mazzaropi não eram ruins e toscos como você pode estar pensando. Ele tem
Não. Olha que eu gostei muito do Inácio no filme. Desculpa, mas eu vi, revi, trevi, quadrivi todos os 32 filmes dele com muito critério. E ele tem momentos muito ruins da carreira dele. Os filmes que ele faz no Rio de Janeiro são realmente muito ruins, né? E os filmes mais do final da carreira dele, que ele já está mais doente, já está mais entregue, e são filmes que realmente são muito ruins. Mas isso não torna a obra dele ruim. Ele tem coisas... o começo na Vera Cruz é fantástico. Mas como tu conceitua em cima do Jeca, a gente só considera o Jeca para essa obra. E a partir do Jeca é que tem os filmes. Não, porque o início é interessante. O início é muito bom. Casinha Pequenina mas o Casinha Pequenina já é produção dele, por exemplo, então, já é da PAN. Ali é um final de... Não, você tem As Aventuras de Pedro Manazartes, que é fantástico. Tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. Eu acho que a obra dele é irregular. Eu diria que a obra dele é irregular. Eu não quero polemizar sobre isso, mas eu vou te contar depois eu vou te contar como em Porto Alegre, aos 10 ou 11 anos, eu conheci o Mazzaropi e foi uma das experiências malucas da minha vida. Ele te convidou para dançar, né? Cara, o som de perfil. Os filmes do Mazzaropi, agora eu vou contar. Mertem, agora conta. Os filmes do Mazzaropi passavam em Porto Alegre num cinema chamado Vitória. E era um cinema que passavam os filmes. Era o cinema que passavam os filmes da Conde, por exemplo assim, todo o cinema mexicano, Joselito, Marisol, Sarita Montiel, sabe? E toda a série Cici, eram filmes que arrebentavam de bilheteria. E eu ia a todos esses filmes. E um dia, estava lá, estreou um Mazzaropi, eu vou. E aí eu já era conhecido no cinema, né? Já era popular no cinema. Aí o cara disse, quer conhecer o cara? E ele não esperou a minha resposta, me pegou pela mão e me levou lá no escritório, onde estava o Mazzaropi sentado, emburradíssimo, empurrado, uma coisa horrorosa, né? E eu me lembro que ele estava, parecia as botas do Jeca Tatu na historinha do Monteiro Lobato, quando ele começa a usar as bota nova, horrorosa, assim, aquela coisa, né? E eu, 10, 12 anos, sei lá quanto eu tinha, empaquei olhando para o Mazzaropi e ele com aquela voz, anda, que não mordo. Se eu soubesse disso, tinha te entrevistado para pôr no filme. Agora você vai entrar na série. Tem que gravar com ele pra série. Não, e ele ainda disse um morro naquele caipirei, né? Não morro. O que será que ele estava fazendo em Porto Alegre? Isso remete com uma coisa que, a última coisa que o crítico deve fazer é comentar que o filme não se propõe a fazer. Mas espero que a minissérie vocês enfoquem um aspecto fundamental, que é o aspecto que permite ele ter feito o 32, ele ter ganho dinheiro com o cinema, ou seja, o Mazzaropi distribuidor. Mas isso foi falado. Fiscalizado. Sim, mas isso está no filme. Isso está no filme. Isso é falado. Tá, mas não tá. Assim, não. Isso foi bem falado. Ele mesmo. Ele mesmo, não, isso tá. A Maria fala da caixinha de fósforo, que tinha a fiscalização. Sim, mas tem isso, é um dos detalhes, como esse. Inventou uma forma, né? Se mencionou, sim. Tem toda uma história na função disso. Diego, chama Fabio. Celso, desde ontem eu falo com você no filme, né? Então você perguntante. Eu queria saber, você teve essa experiência, depois de um tempo trabalhando com crítica cinematográfica, e você falou que quer continuar. Eu tive uma coisa parecida também no passado, inclusive fazendo uma comédia. E eu queria saber de ti, se você pretende continuar nos documentários, se você vai para ficção, se a comédia te atrai para roteirizá-lo ou dirigir,
E também queria saber como foi a repercussão do filme em Lisboa. Tá. A repercussão do filme em Lisboa, infelizmente, eu não sei. Não sei porque o filme foi exibido em Lisboa, eu não pude ir e eu não sei, não tenho essa informação. Eu quero continuar a fazer cinema, sim, se for possível, e eu só me vejo fazendo documentários. É a minha paixão, eu gostaria de ir muito por aí. Se você me perguntar qual documentário, qual o seu próximo projeto, não sei. Ainda não tenho, não sei nem como eu vou viabilizar isso. No momento é só uma vontade, é só uma curtição. Renato Félix, Correio da Paraíba, João Pessoa e eventualmente Revista Preview também. Eventualmente Olha só, Celso, eu vou contar umas coisas. Eu gosto muito de como o filme, de alguma maneira, das muitas coisas que tem para abordar, desde o conceituamento do caipira no começo, a entrevista do Mazzaropi no fim, e como ele tenta pensar um pouco a carreira, assim, criticamente a carreira, os filmes, né? Então tem gente que diz que o Mazzaropi seria ainda maior se fosse bem dirigido, por exemplo. Então tem essa avaliação mais crítica também ali, e o outro lado que é até o próprio Mazzaropi dizendo, mas muita gente diz também que se ele fosse fazer um filme de outra maneira, ele não teria o dinheiro para continuar fazendo, o que também não deixa de ser uma verdade, tanto é que ele conseguiu fazer mesmo, né? Então é uma coisa que eu gosto bastante. As pessoas falaram um pouco da redundância nos depoimentos. Eu queria que vocês comentassem especificamente as séries de entrevistas na rua. E eu entendo porque estão ali, claro, para mostrar o quanto Mazzaropi é ou não conhecido, como é mais ou menos as pessoas que só ouviram falar, meu pai assistia e tal, não sei o quê, mas me parece que elas entram duas vezes, né? Duas sequências. Pronto, exatamente. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, de como, por que compor em 3 sequências dessas. E também, deixa eu ver, eu anotei. Meu Deus, peraí. Sim, por que os filmes não têm os créditos nas cenas? Porque, claro, muitas vezes você está falando do filme específico que entra a cena, mas em outras vezes elas entram meio descontextualizadas, né? Você está falando de um tipo de situação e aí entra a cena do filme, mas não tem um nome, só estão lá no final, e até aquilo que você falou de que eu vi aquela cena, gostei, quero ver aquele filme, o espectador não tem muito como correr atrás daquele filme específico, porque não tem lá o crédito. Para terminar, eu quero dizer que em João Pessoa, não sei como não tenho essa ideia de como o Mazzaropi é conhecido, mas tem uma livraria lá, dessas livrarias que vendem DVDs também, que tem todos os DVDs do Mazzaropi lá, e isso sempre me impressionou bastante. Assim, tem enfileiradinhos, assim, vários volumes. Tá. Se eu esquecer, você me lembra, são 4 questões. Colocar o nome do filme na cena do filme iria ter um excesso de informação muito grande, iria brigar muito, porque você já tem a cena, você já tem o áudio, você já tem o depoimento. Colocar cena por cena em qual seria aquele filme, eu acho que ficaria um pouco didático demais, iria carregar o filme de muita informação. E tem cena que é comentário, né, Celso? Tem cena que entra para comentar. Tem cena como aquela da espingarda que você falou. Coisas muito rápidas. Então a gente optou por colocar todas no final. E aí você fica com vontade de ver os 32 de uma vez, não fica com vontade de ver ou não descobrir em relação a... Ele nunca escondeu essa vocação dele de fazer filme para mercado. Isso era uma coisa clara para ele. Ele não queria fazer outro tipo de filme, ele se sentia à vontade fazendo apenas um filme por ano, com toda aquela estrutura, e ele era extremamente claro em relação a isso. Ele, inclusive, ninguém do cinema novo, por exemplo, da Turma do Glauber, gostava dele, nem ele gostava de ninguém do cinema novo, porque ele era claro, cinema para ele era business, era um negócio. O que mais você perguntou? As entrevistas na rua. Sim, a entrevista na rua é o seguinte, duas coisas, duas necessidades nos motivaram a fazer as entrevistas na rua. Primeiro que num documentário, você sempre precisa ter um momento de arejar um pouco aquela visão, né? Principalmente nesse tipo de documentário que é muito depoimento. Se você fica com a câmera fechada em cima de depoentes e tudo mais, ele começa a ficar um pouco claustrofóbico.
E a gente sentiu a necessidade de levar em determinados momentos a câmera um pouco para a rua. Essa é uma necessidade. A segunda necessidade era uma curiosidade muito grande de saber se as pessoas hoje tinham algum conhecimento de Mazzaropi. Tudo bem? A necessidade de saber, será que o jovem sabe? Será que o jovem não sabe? Será que ninguém sabe nada? Será que sabe tudo? Então a gente foi para a rua em 3 momentos. Na rua onde morou o Mazzaropi, no bairro que hoje é extremamente classe média alta, no Itaim Bibi, extremamente cheio de prédios, para meio que fazer um contraponto. Depois nós fomos ao centro da cidade, exatamente em frente ao Cinema Arte Palácio, né, que é o cinema onde aconteciam os filmes de Mazzaropi. E depois uma oportunidade que a gente não poderia perder, a Mostra de Cinema de São Paulo, que passa desde filme do Azerbaijão até o último Haneke, mostrando Mazzaropi em praça pública. A gente não podia perder essa contextualização. Então são 3 momentos, em 3 partes do filme, que a gente sente a necessidade de alejar um pouco a câmera e fazer essa investigação. É tanto que dos vários depoimentos que a gente coletou, a gente fez questão de editá-los de uma forma mais ou menos proporcional à realidade. Obviamente sem nenhum critério científico de fazer uma pesquisa. Isso não é uma pesquisa, é o povo fala. Então se lá, eu não vou lembrar agora, mas se lá a gente tem um documentário, um depoente que não conhece nada, 3 que conhecem mais ou menos e 3 que conhecem muito, isso é proporcional ao que a gente teve na rua. Né? Não há uma manipulação em tentar dizer, não, as pessoas conhecem, as pessoas não conhecem. É um proporcional. Tinha mais uma, não tinha? Não, outra foi só um comentário. Tá respondido. Mas uma coisa que eu perguntei era por que esses depoimentos estão em momentos diferentes do filme, né? Assim, por uma questão de ritmo de montagem. Por uma questão de ritmo de montagem, de você poder dar uma respirada, vamos dizer assim, entre aspas, descansar um pouco do depoente fechado, do talking heads, né? Do cabeça falante, dar uma respirada no filme. Questão de ritmo de montagem, a gente colocou em 3 pontos diferentes. Bom, eu queria pedir desculpas mais uma vez pelo atraso de hoje, que está um pouquinho atrasado. Eu vou passar aqui para a Neuza, que se leve e grava, para fazer a última pergunta. Um comentário só. Por favor, João. Eu só queria dizer ao Celso que, se você for ouvir a opinião do Petru, do Zanin, do pessoal de São Paulo, que pediu para cortar, você faça uma edição para São Paulo e outra para o resto do país. Porque, para mim, eu adorei ver aqui. Não mandei cortar. Adorei ver aqui. E foi muito ilustrativo, porque a gente tem o tabaréu, a figura do tabaréu no interior lá, que é muito diferente do caipira. É outra coisa. Então, aquilo, para mim, que eu não me considero tão ignorante assim, me ajudou bastante a entender melhor o Mazzaropi, a partir do caipira, a figura do caipira, e me deu um outro olhar sobre o filme a partir dali. Então, para mim, os 7 minutos foram preciosíssimos, eu aproveitei muitíssimo bem. Então, se vai fazer outra versão, faz 2. Uma para o Brasil e uma para São Paulo. E uma para o Rio Grande do Sul. Traduzir, né? Inteligente. Não, rapidinho, são 2 coisas que eu queria comentar. Você tem um personagem no filme que, para mim, causou um ruído, uma estranheza, que é o Carlos Massa, que você identifica, inclusive, como Carlos Massa e não como Ratinho. Que é o cara, justamente que a gente está falando de cultura popular, ele é um apresentador, é popular e tudo mais. Eu fiquei falando, o que esse cara está fazendo aí? Ele começa a falar que ele era palhaço e tal, e acho que não pelas tantas, quando ele dá aquela declaração sobre o cinema, de pô, eu vou no cinema, tá, e aí o cara não casa, acaba, cinema nacional, acaba sempre errado, e curiosamente ele deu uma frase ali que foi fundamental para tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu queria saber como é que foi, se isso foi surpresa na entrevista com ele, que me parece ser um cara muito espontâneo, não nada que você pudesse estar ali trocando. Eu acho que tem a impressão que isso surgiu, você me informa isso aí. E outra coisa, a história do Adoniran Barbosa, que eu acho que passou meio rapidinho ali, e eu fiquei curiosa de saber essa rivalidade entre os dois, que justamente o Adoniran é o outro caipira de São Paulo, é o caipira italianado, é o caipira típico paulistano, por excelência, é o Adoniran. E eu gostaria de ter isso um pouquinho mais explicado no filme, assim, uns minutinhos a mais, para a gente entender esses 2 caipiras, como é que era essa rivalidade deles. Tá.
O Adoniran entra no fala filme. da frase do Ratinho era sobre o cinema popular, né? Que ele fala, que acaba, que é mocinha. Os roteiros, né? O cinema brasileiro assim, acaba sempre mal. Por isso, eu vou lá, perco 2 horas e o cara não fica com a mocinha, no caso. O Brasil é sempre assim. Começando pelo Adoniran. O Adoniran entra no filme a partir da fala do Galileu Garcia, né? Que às vezes a gente estava conversando com o Luciano, às vezes pode ter passado meio despercebido. O Galileu Garcia fala que o Adoniran, ou que o Mazzaropi tinha um ciúmes muito grande de outros atores. E aí o Galileu Garcia fala assim, ele tinha ciúme muito grande dos outros atores. Fala, por que fica tratando bem, dando atenção para os outros atores, se quem leva o público ao cinema sou eu? E aí o Galileu fala, e essa crítica era direcionada diretamente ao Adoniran Barbosa, que ele tinha muito ciúme do Adoniran Barbosa. O Adoniran era um cara mais elegante, né? Vamos dizer assim. Era um outro papo e ele tinha ciúmes disso. Seria um outro filme, vamos dizer assim, muito bem-vindo, se a gente conseguisse, dentro desse contexto, digredir um pouco para a história do Adoniran como um caipira urbano. Acho que ele é um caipira italianado, um caipira urbano. Não caberia, eu acho que a gente fugiria um pouco demais do assunto. A gente ilustrou com o Adoniran para justamente ilustrar o que Era um ciúme. era um ciúme. E não era só do Adoniran, era principalmente sobre o Adoniran. A questão do Ratinho foi muito interessante, porque por que a gente foi entrevistar o Ratinho? Porque a gente sabia que ele era fãzaço do Mazzaropi, colecionador de filmes do Mazzaropi, estudioso do Mazzaropi e tinha conhecido o Mazzaropi pessoalmente no circo. Então a gente foi num primeiro momento, que é um trabalho mais investigativo, para que ele nos falasse de Mazzaropi. Quando ele entra naquela outra questão, que não foi provocada, que ele começa a falar, porque o que eu perguntei para ele naquele momento é por que o Mazzaropi fazia tanto sucesso, né? Que é uma pergunta que eu fiz para todo mundo. Porque ele era engraçado, mas tinha tanta gente engraçada que não fazia tanto sucesso, por quê? E ele fala da questão do final feliz. Fala, o Mazzaropi fazia sucesso porque ele era um mocinho e os filmes dele tinham um final feliz. Aí ele começa a viajar em cima do cinema brasileiro e fala, pô, a mulher fica escrevendo carta, começa o filme escrevendo carta, termina o filme escrevendo carta, e o herói vai se fuder, porra. Quando ele começa naquele discurso, eu falei, gente, o Ratinho é o Mazzaropi hoje. A visão que ele tem do cinema hoje é a visão que o Mazzaropi tinha naquele momento. Então, na minha cabeça, pelo menos, não sei se isso passou no filme, isso fez uma ponte tão interessante, dizendo que o Mazzaropi, e ainda depois, também numa outra feliz coincidência, se bem que eu não acredito muito em coincidências, quando a gente pede, sem poder pagar, uma música para o Renato Teixeira sobre o Mazzaropi, que a gente pediu aquela música para ele, a gente foi cara de pau para pedir essa música, e claro, a gente não ia pagar, não ia poder remunerá-lo nem a contento, nem fora de contento, a gente não podia ficar escolhendo o que fazer. O tema é Mazzaropi, você faz pra gente? Faz. E aí ele vem com uma música chamada Mazzaropi Não Morreu. O Mazzaropi não morreu mesmo. O pensamento dele continua através do Ratinho. O pensamento dele continua, o pensamento de cinema de mercado. Então ele fala mal de um filme que eu adoro, que é Central do Brasil, porque não teve um final feliz. Então eu acho que fez essa ponte. O Mazzaropi está vivo através do pensamento do Ratinho. Ainda que ele fale, no final do filme, o Jeca Tatu morreu, o Jeca acabou. Só um complemento rapidinho, eu queria, assim, o filme é uma viagem no tempo super bem-vinda, e eu fiquei muito surpresa, realmente, eu não vi imagens do Ronivon e do Agnaldo Raiol há muitos e muitos anos. E vê-los na tela, São lindos, dois maravilhosos, hoje. Então, eu acho que eles são bons temas para documentário. Está anotada a sugestão. Não é pergunta e ele já me proibiu, mas eu espero. Só 2 brevíssimos comentários. A história que o Davi Cardoso conta do Noite Vazia é antológica. E eu ia falar mais um filme sem Nelson Mota, impossível, porque Renato Teixeira queria quebrar o Nelson Mota na TV. E a última coisa é para vocês prestarem atenção nesse nome, Paulo Duarte, porque esse rapaz está fazendo um trabalho importantíssimo e vem com muita novidade por aí, segredo total por enquanto, mas eu não vou dormir hoje. O filme agora também, não tem um longa também? Sim, também tem um longa que a gente está fazendo lá no Rio, né? Vamos lançar junto.
O longa você pode contar, né? Sim. O longa, na verdade, se vocês me permitem um minutinho aqui, é um longa chamado Hacking para Laura Martin, é uma ficção que não é uma comédia, né? Embora eu também estou paralelamente trabalhando com uma comédia também, que é o Very Nice Prosciutto, que a gente também está fazendo junto com a palavra, né? Fazendo para fazer. Mas a Socorro está falando de vários outros projetos e coisas que a gente não pode revelar ainda. Mas enfim, obrigado pela menção, obrigado mesmo, estou até sem palavras. Por favor, Celso, para mim interromper o debate com você, eu sou muito ingrato. Só para encerrar. Por mim, continua. Só para encerrar e para fechar, o que me deixou mais feliz nesse debate foi o que muita gente falou. Eu fiquei com vontade de ver mais Mazzaropi. Isso foi o que mais me fechou, porque essa é justamente a função do filme. Fazer com que as pessoas conheçam ou redescubram ou revejam Mazzaropi. Quando vocês falam, pô, o filme tá ok, mas eu fiquei com vontade de ver mais Mazzaropi, isso me deixa muito feliz. Bom, um prazer pessoal estar aqui apresentando o debate com vocês, com o Celso, um momento esperado. Gostaria de agradecer a presença da imprensa mais uma vez, muito obrigado. E em seguida a gente vai ter o grande homenageado Zico aqui com a gente falando